E neste final de semana, o Partido Novo apresenta os pré-candidatos para as eleições de outubro. Felipe Dávila deve concorrer à presidência da República. Sobre isso, vamos conversar a partir de agora com o deputado Paulo Ganimi, que vai disputar o governo do estado fluminense e está aqui no estúdio, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo, deputado. Eu que agradeço, Daniel. Prazer estar aqui com vocês, também com todos que estão nos assistindo em casa. Perfeito. Para começar, eu gostaria justamente de falar sobre as eleições para o estado do Rio de Janeiro. Segundo as últimas pesquisas, Cláudio Castro e Marcelo Freixo alternam na liderança. Em terceiro lugar aparece o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o senhor aparece tecnicamente empatado com o virtual candidato do PSD, Felipe Santa Cruz, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Diante desse cenário, qual a estratégia do senhor, do partido, para elevar esse patamar e, caso os números não subam nos próximos meses, o senhor cogita abrir mão da candidatura e apoiar um outro candidato? Bom, vou começar pelo fim, jamais vou abrir mão da minha candidatura, nem apoiar outro candidato, até porque a minha candidatura é justamente porque a gente não acredita nesses candidatos que estão na mesa, principalmente pelo histórico recente do Rio de Janeiro, com 5 governadores presos, o último 6º que sofreu impeachment. Agora, o cenário está muito aberto, a gente olha 30% a 40%, dependendo da pesquisa, ainda está indeciso. E quando você vai para a pesquisa sem a influência, né, a pesquisa espontânea, esse cenário vai para 80%. Então, a gente quer comunicar, chegar nas pessoas. Quando a gente chega nas pessoas, a gente sabe que as pessoas querem uma mudança e eu sou o único candidato desses grupos, pré-candidato, né, deixando claro, que tem aí o espírito de mudança para que o Rio de Janeiro precisa. Deputado, a gente sabe que o Rio de Janeiro enfrenta muitos problemas aí, principalmente na área da segurança e outras questões bem sérias lá no Rio de Janeiro, né, que a gente está acostumado a ver. Como dá para abordar essa questão das milícias, do tráfico de drogas no Rio de Janeiro? E também gostaria de saber quem o Novo pode apoiar no Rio de Janeiro em um eventual segundo turno. Bom, esse é o tema principal, junto com a geração de emprego, que o Rio de Janeiro precisa também. A gente vai atacar muito o sistema da segurança pública, mas não enxugando o gelo. Claro que a gente precisa reforçar as polícias, a gente precisa melhorar a qualidade das polícias, tanto qualificando, melhorando formação, como também fazendo uma corregedoria forte e independente. Agora, a gente precisa ir atrás do dinheiro. Esse dinheiro que alimenta e é alimentado pelo poder paralelo, seja milícia, seja tráfico de drogas, que vai todo o esquema de lavagem de dinheiro, de sonegação de imposto, a gente vai atrás disso. É isso que vai acabar, ou pelo menos minimizar a influência desse poder paralelo, que domina não só a influência, não só a questão da segurança pública, mas um domínio territorial que impacta muito a vida das pessoas. Com relação ao segundo turno, acho que eu não vou apoiar ninguém, porque eu vou estar no segundo turno se eu não ganhar no primeiro, né? Estamos entrevistando o deputado federal Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, pré-candidato ao governo fluminense. Agora eu peço, por gentileza, a pergunta do comentarista do Grupo Jovem Pan, Felipe Pena. Boa tarde, deputado. Bem-vindo aqui ao jornal. A minha pergunta vai na mesma direção do que o senhor falou sobre as milícias. O grande problema no Rio de Janeiro de segurança hoje são as milícias, né? Eu me lembro que as políticas de segurança pública aqui no Rio de Janeiro nunca foram muito efetivas, porque sempre houve uma politização da Secretaria de Segurança Pública. Uma das poucas exceções, eu já citei isso aqui no Morning Show, foi quando o delegado Rodrigo de Oliveira estava à frente da Subsecretaria Operacional, que é alguém com formação na SWAT, no Mossad, alguém que entende de investigação de fato. E ele mesmo declarou, nas suas entrevistas à época, que o grande problema eram as milícias no Rio de Janeiro, mas por 2 motivos principais. Um, o senhor já mencionou, que é o domínio territorial que cada vez é maior dessas milícias. E o segundo, que acho que é o grande problema para se atacar, e eu queria saber como o senhor vai fazer isso, que é a infiltração no poder público de representantes dessa milícia, seja no poder legislativo, seja no poder executivo. Como é que o senhor vai enfrentar essa máfia das milícias que está tão embrenhada na máquina do Estado? Você tem toda a razão, e isso é um grande problema, que não só é um problema presente, como se a gente não fizer nada, vai ser um problema cada vez maior. A gente tem o risco da democracia no Rio de Janeiro ser colocada em xeque, porque a milícia e o poder paralelo estão ocupando cada vez mais a economia real e também a política do Rio de Janeiro. E a gente vai combater isso. No Poder Executivo, eu, como governador, vou ter um quadro técnico. Vale tanto para a segurança pública, né, a Secretaria de Segurança Pública. É um debate importante hoje, né, que não tem mais Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro. Eu entendo a necessidade até, ou a vontade das polícias ficarem ligadas diretamente ao governador,
mas a existência de uma secretaria que pensa a segurança pública como um todo é importante. Isso tem que ser com quadro técnico, mas vale também para as outras secretarias. A gente vê o exemplo do governador Romeu Zema, que é do meu partido, do Partido Novo, que é o exemplo que a gente quer trazer para o Rio, com profissionais, quadros técnicos que vão fazer com que a gente tenha uma qualificação nas secretarias do Rio. E também combatendo a corrupção internamente no Poder Executivo, com transparência, com corregedoria, com controle do que se faz dentro do governo do Poder Executivo, no primeiro escalão, no segundo escalão, no terceiro escalão. Eu acho que fazendo isso, você consegue mudar a vertente, a visão e também melhorar a credibilidade do Rio de Janeiro. Já no Poder Legislativo, primeiro a gente tem que qualificar a Alerj e também a Câmara dos Deputados, em especial a bancada do Rio de Janeiro. Mas a Alerj é importante, por isso as eleições desse ano são super importantes, mas também a gente tem que trabalhar com os deputados estaduais da Alerj de uma forma respeitosa, de uma forma, claro, que trabalhe pelo Rio de Janeiro, entendendo aquilo que a gente pode trabalhar de forma positiva, mas jamais aceitando esquemas de corrupção que envolvam o governo do Rio de Janeiro. Não pode mais ter puxadinho dentro do governo, não pode mais ter passada de pano para a corrupção. A gente tem que ter um governo sério e é isso que a gente vai ter. E a gente dá que estão na mesa, principalmente pelo histórico recente do Rio de Janeiro, com 5 governadores presos, o último 6º que sofreu impeachment. Agora, o cenário está muito aberto. A gente olha 30% a 40%, dependendo da pesquisa, ainda está indeciso. E quando você vai para a pesquisa sem a influência, né, a pesquisa espontânea, esse cenário vai para 80%. Então, a gente quer comunicar, chegar nas pessoas. Quando a gente chega nas pessoas, a gente sabe que as pessoas querem uma mudança e eu sou o único candidato desses grupos, pré-candidato, né, deixando claro, que tem aí o espírito de mudança para que o Rio de Janeiro precisa. Deputado, a gente sabe que o Rio de Janeiro enfrenta muitos problemas aí, principalmente na área da segurança e outras questões bem sérias lá no Rio de Janeiro, né, que a gente está acostumado a ver. Como dá para abordar essa questão das milícias, do tráfico de drogas no Rio de Janeiro? E também gostaria de saber quem o Novo pode apoiar no Rio de Janeiro em um eventual segundo turno. Bom, esse é o tema principal, junto com a geração de emprego, que o Rio de Janeiro precisa também. A gente vai atacar muito o sistema da segurança pública, mas não enxugando o gelo. Claro que a gente precisa reforçar as polícias, a gente precisa melhorar a qualidade das polícias, tanto qualificando, melhorando formação, como também fazendo uma corregedoria forte e independente. Agora, a gente precisa ir atrás do dinheiro. Esse dinheiro que alimenta e é alimentado pelo poder paralelo, seja milícia, seja tráfico de drogas, que vai todo o esquema de lavagem de dinheiro, de sonegação de imposto, a gente vai atrás disso. É isso que vai acabar, ou pelo menos minimizar a influência desse poder paralelo, que domina não só a influência, não só a questão da segurança pública, mas um domínio territorial que impacta muito a vida das pessoas. Com relação ao segundo turno, acho que eu não vou apoiar ninguém, porque eu vou estar no segundo turno se eu não ganhar no primeiro, né? Estamos entrevistando o deputado federal Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, pré-candidato ao governo fluminense. Agora eu peço, por gentileza, a pergunta do comentarista do Grupo Jovem Pan, Felipe Pena. Boa tarde, deputado. Bem-vindo aqui ao jornal. A minha pergunta vai na mesma direção do que o senhor falou sobre as milícias. O grande problema no Rio de Janeiro de segurança hoje são as milícias, né? Eu me lembro que as políticas de segurança pública aqui no Rio de Janeiro nunca foram muito efetivas, porque sempre houve uma politização da Secretaria de Segurança Pública. Uma das poucas exceções, eu já citei isso aqui no Morning Show, foi quando o delegado Rodrigo de Oliveira estava à frente da Subsecretaria Operacional, que é alguém com formação na SWAT, no Mossad, alguém que entende de investigação de fato. E ele mesmo declarou, nas suas entrevistas à época, que o grande problema eram as milícias no Rio de Janeiro, mas por 2 motivos principais. Um, o senhor já mencionou, que é o domínio territorial que cada vez é maior dessas milícias. E o segundo, que acho que é o grande problema para se atacar, e eu queria saber como o senhor vai fazer isso, que é a infiltração no poder público de representantes dessa milícia, seja no poder legislativo, seja no poder executivo. Como é que o senhor vai enfrentar essa máfia das milícias que está tão embrenhada na máquina do Estado? Você tem toda a razão, e isso é um grande problema, que não só é um problema presente, como se a gente não fizer nada, vai ser um problema cada vez maior. A gente tem o risco da democracia no Rio de Janeiro ser colocada em xeque
porque a milícia e o poder paralelo estão ocupando cada vez mais a economia real e também a política do Rio de Janeiro. E a gente vai combater isso. No Poder Executivo, eu, como governador, vou ter um quadro técnico. Vale tanto para a segurança pública, né, a Secretaria de Segurança Pública. É um debate importante hoje, né, que não tem mais Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro. Eu entendo a necessidade até, ou a vontade das polícias ficarem ligadas diretamente ao governador, mas a existência de uma secretaria que pensa a segurança pública como um todo é importante. Isso tem que ser com quadro técnico, mas vale também para as outras secretarias. A gente vê o exemplo do governador Romeu Zema, que é do meu partido, do Partido Novo, que é o exemplo que a gente quer trazer para o Rio, com profissionais, quadros técnicos que vão fazer com que a gente tenha uma qualificação nas secretarias do Rio. E também combatendo a corrupção internamente no Poder Executivo, com transparência, com corregedoria, com controle do que se faz dentro do governo do Poder Executivo, no primeiro escalão, no segundo escalão, no terceiro escalão. Eu acho que fazendo isso, você consegue mudar a vertente, a visão e também melhorar a credibilidade do Rio de Janeiro. Já no Poder Legislativo, primeiro a gente tem que qualificar a Alerj e também a Câmara dos Deputados, em especial a bancada do Rio de Janeiro. Mas a Alerj é importante, por isso as eleições desse ano são super importantes, mas também a gente tem que trabalhar com os deputados estaduais da Alerj de uma forma respeitosa, de uma forma, claro, que trabalhe pelo Rio de Janeiro, entendendo aquilo que a gente pode trabalhar de forma positiva, mas jamais aceitando esquemas de corrupção que envolvam o governo do Rio de Janeiro. Não pode mais ter puxadinho dentro do governo, não pode mais ter passada de pano para a corrupção. A gente tem que ter um governo sério e é isso que a gente vai ter. E a gente dá exemplo. Eu não preciso ficar falando de ideias e de princípios e propostas quando a gente vê o governo do Zema em Minas, com indicadores excelentes em todos os sentidos. Esse é o modelo que a gente quer trazer para o Rio de Janeiro. Agora, deputado, eu gostaria de fugir um pouco do tema eleições e pedir, por gentileza, para o senhor responder brevemente a questão que envolve o seu colega parlamentar, Daniel Silveira, porque o imbróglio está posto, ele se negou a cumprir a decisão de Alexandre de Moraes, resistiu na própria Câmara Federal. Em um novo despacho, Alexandre de Moraes determinou multa diária de R$15 mil caso ele não cumprisse a determinação de colocação da tornozeleira. Ele cedeu, mas continuou falando em ilegalidade, inconstitucionalidade. Então eu gostaria que o senhor analisasse brevemente essa situação delicada que envolve o deputado Daniel Silveira, que também é do mesmo estado do senhor, e também se a Câmara Federal errou. Vários parlamentares fazem meia-culpa. Olha, a Câmara errou lá atrás, primeiro, quando aceitou a prisão do Daniel Silveira. Eu fui um dos parlamentares que votou contra essa prisão. A gente entende que foi inconstitucional desde o inquérito das fake news, que é um inquérito inconstitucional nossa opinião. Claro que tem pontos ali dentro que até entendo a necessidade de alguma investigação, mas não através desse inquérito que é inconstitucional. E nesse caso agora, mais uma vez, o STF tentando usurpar poderes do Poder Legislativo. Agora, a Câmara errou lá atrás, né, os parlamentares erraram ao aceitar isso e está errando de novo, como mais uma vez o presidente Arthur Lira passou para o STF a decisão. Na verdade, assim, claro que o STF tem que ser respeitado, eu jamais sou a favor de falas contra a democracia, a instituição tem que ser respeitada. Agora, uma decisão monocrática de um ministro que não respeita a Constituição tem que ser interpelada, não com conflito de instituições, mas sim com a instituição falando em seu nome e representando adequadamente a sua instituição. E a Câmara não fez isso mais uma vez. Deputado, agora uma última pergunta. Gostaria de saber qual o seu plano para sanear as contas do Estado do Rio de Janeiro, caso seja eleito? Esse é ponto fundamental junto com a segurança pública. São os nossos dois principais pontos, geração de emprego, que precisa que o Estado do Rio de Janeiro esteja com sanidade fiscal. Para isso, o plano de recuperação fiscal tem que ser correto, né? Não adianta o governo do Estado enviar para o governo federal, que é o credor do governo do Estado, um plano que é irreal, que prevê, por exemplo, uma redução de investimentos lá no último ano, bruta, que prevê um acréscimo de receita que é inexistente, que não é explicável. Então a gente tem que se manter no regime de recuperação fiscal, tem que usar dinheiro de royalty, aumento do preço do petróleo, do ICMS, para quê? Para sanear as finanças públicas. E tem que atrair investimento. Com o quê? Com segurança pública, com investimento em infraestrutura, credibilidade. A gente quer dar um choque de credibilidade no Rio de Janeiro, que mais empresas venham para o Rio. E um ponto importantíssimo, inovação. O Rio é um celeiro de startups,
de inovação. A gente tem várias que foram formadas no Rio de Janeiro e que vieram aqui para São Paulo, por exemplo, ou até para fora do Brasil, e a gente precisa que o Rio seja esse celeiro. Com isso a gente traz investimento, aumenta a arrecadação, uma reforma do ICMS é fundamental, tanto das obrigações acessórias, como também da carga tributária. Então, tudo isso é importantíssimo para a gente fazer com que o Rio de Janeiro tenha sanidade fiscal, consiga se manter no plano de recuperação fiscal, aumente a arrecadação e possa investir naquilo que é importante para o Rio, e não fazendo politicagem com dinheiro público e até mesmo com dinheiro da SEDAI. A pré-candidatura do Novo ao governo do estado do Rio de Janeiro em destaque na entrevista com o deputado federal do Novo Fluminense, Paulo Ganimi, a quem agradecemos demais pela participação. Volte mais vezes à Jovem Pan News, deputado. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima.